Com alegria e com a graça de Deus, e especialmente com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos e a proteção do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos os radiovintes. Neste momento estão em sintonia conosco, Padre Pedro José Keller, diretamente do estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança. Todos telespectadores e telespectadores talvez já tenham percebido há muito tempo que eu gosto de colocar muito esta palavra otimismo, porque eu sempre gostei, como psicólogo e parapsicólogo, sempre gostei desta palavra otimismo, deixando completamente, extirpando, eliminando a palavra pessimismo. E quantas pessoas que hoje estão numa maior ou numa menor depressão, porque se deixaram levar e influenciar pelo pessimismo, sempre andando desanimado, triste, angustiado, ansiosas na vida. E claro que hoje está comprovado pela medicina, pela psicologia, pela parapsicologia, pela psiquiatria, pela psicanálise, a grande influência, a grande força maléfica do pessimismo sobre o nosso fisiológico, sobre o nosso corpo. Então, o grande mal que causa na nossa vida, na vida dos seres humanos, o pessimismo. Então, por isso, eu sempre gosto de influenciar positivamente a força de vontade de lutar, ou seja, a nossa colaboração. Em tudo, o ser humano deve colaborar. Se uma pessoa vai começar, mesmo que seja um cursinho, ou um pequeno curso, seja de mecânica, seja de marcenaria, seja de carpintaria, seja de padaria, seja de costura, seja de doceira, seja qualquer curso, a pessoa tem que entrar com otimismo e dar a sua parte, dar a presença, prestar atenção naquilo que lá o borracheiro, por exemplo, está explicando para a pessoa que vai encontrar-se ali para fazer, não sei, uma experiência, um cursinho para montar um pneu. Então, é necessário, e assim o estudante, se ele quiser aprender algo, seja matemática, seja geografia, seja trigonometria, seja grego, seja alemão, seja inglês, seja qualquer coisa de estudo, é necessário a atenção, ou seja, é necessária a nossa participação. Ou assim também na nossa vida, no nosso desenvolvimento fisiológico, no nosso desenvolvimento espiritual, no nosso desenvolvimento psíquico,
seja em qualquer dimensão, sempre é necessária a nossa participação. Por quê? Porque existe aquele adágio, aquele provérbio, onde diz claramente: Deus ajuda quem se ajuda. Infelizmente, às vezes há pessoas que não se ajudam, ou há pessoas que não colaboram para a sua saúde. Quem segue os mandamentos de Deus, de modo geral, a pessoa então tem melhor saúde. Se a gente tomar somente o 6º mandamento de Deus, não pecar contra a castidade, ou seja, levar uma vida de pureza, conservar o seu sexo, tanto quanto possível, sempre numa dimensão segundo a própria natureza. Usar o sexo para aquela função que é necessário. Mas agora, abusar do sexo, tendo infidelidades e tendo uniões sexuais aqui e para lá, tá? Quantas pessoas... Olha, eu trabalhei 19 anos nos hospitais aqui de Florianópolis. Eu tenho uma experiência de milhares e milhares de atendimentos de pessoas enfermas. E mesmo visitando pessoas nos apartamentos e nas casas. Quantas pessoas que eu escutei se lamentando por causa da doença, o HIV, a AIDS, se lastimando, pessoas às vezes com 19 anos, 30 anos, pessoas com 14 ou 16 anos. Por quê? Porque abusaram do seu próprio corpo em uniões extraviadas. E qual é o resultado? São milhares e milhares de pessoas no Brasil. Consulte a estatística para ver, você vai ficar assustado. Milhares e milhares de pessoas que prematuramente partiram desta vida para a eternidade, porque abusaram. E assim quantas outras pessoas abusaram também e nos outros âmbitos. Por exemplo, na velocidade exagerada no automóvel, e que, infelizmente, partiram desta vida para a eternidade, ou por causa da embriaguez. Então, quantas pessoas, por não observarem os mandamentos de Deus, e que morreram antes do tempo e tal, né? Mas é a nossa vida, nós temos que conservar e preservar a nossa vida e colaborar com Deus, porque Deus não está ali sempre querendo nos orientar, nos teleguiar, nos guiar. Deus nos deixa livres. E esta é a maravilha. Após a nossa vida, após a graça santificante, Deus nos deixou a liberdade. Sede filhos libertos e vivei a vossa vida, nos diz a cada um de nós, com a graça de Deus. Então, com alegria
e quanto é importante em cada dia, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade, colocarmos-nos sob o olhar e a proteção daquele que nos criou e nos conserva em nossa vida quando vamos para os nossos trabalhos, nossas atividades, nossos estudos. Sempre colocarmos-nos sob o olhar e a proteção da Trindade Santa. E vamos, neste momento, ler um pequeno trecho da Sagrada Escritura do profeta Jeremias. O profeta Jeremias viveu lá pelo ano 645, antes de Cristo Jesus. E especialmente o profeta Jeremias, então, nos traz a palavra de Deus, onde nós lemos, veja só que maravilha, o profeta Jeremias, a mandado de Deus, para nos orientar na nossa vida, para nos mostrar o grande amor que Deus nos concede a todos e a cada um de nós. Então, na palavra de Deus está bem claro a orientação para a nossa vida, onde nós lemos a palavras de Jeremias, filho de Elcias, um dos sacerdotes de Anatote, da tribo de Benjamim. Agora, veja, foi-me dirigida a palavra do Senhor Deus, dizendo: antes de formar-te no ventre da mãe, antes de nós sermos formados no ventre materno, eu te conheci, diz Deus. Nem a própria mãe, nem o pai consegue em si ver e dimensionar o serzinho, a não ser por meio de aparelhagem. Deus não. Deus nos vê e nos contempla a todos. Antes de nos formar, então no ventre, Deus nos conheceu. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta, anunciador da boa nova, evangelizador das nações. Disse eu. Então o profeta Jeremias, agora dizendo: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo. E disse-me o Senhor Deus: não digas que és muito novo. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo que eu mandar dizer, dirás. Não tenhas medo das pessoas, pois estou contigo para defender-te, diz o Senhor Deus. E o Senhor Deus estendeu a mão, tocou-me a boca e disse-me: eis que ponho minhas palavras em tua boca. Eu te constituí hoje sobre povos e reinos com poder para expulsar, para extirpar e para destruir, para devastar e derrubar, para construir e plantar. Aqui nós vemos como Deus, então, escolheu o profeta Jeremias para anunciar
aquilo que é o bem. O que é o bem? É amar a Deus acima de tudo e amar os nossos semelhantes. E aqui tão bonito, onde Deus diz para o profeta Jeremias, apesar dele dizer, mas eu sou muito novo, eu não tenho ainda capacidade. Veja o que é que Deus diz para o profeta Jeremias: não tenhas medo, eu estarei contigo. Por falar, eu sou muito novo, eu me lembrei agora, quando eu trabalhava na Catedral Metropolitana, o padre Bianchini, Monsignor Bianchini, padre Pedro Martendal, que está no céu, e o Bianchini igualmente, e eu, ali o padre Bianchini foi eleito para coordenar a sociologia e a filosofia na Universidade Federal. E ele era o reitor e o pároco na catedral. E ali simplesmente ele agora não podia continuar reitor da catedral e reitor na Universidade Federal, uma outra grande responsabilidade. E ali então ele disse, bem, eu vou sair da catedral, eu vou para a universidade, e o arcebispo tem que colocar um outro padre, talvez um de vocês dois. Bem, e eu logo disse, mas eu não posso, eu sou muito novo. Veja o que disse o profeta Jeremias. Deus, eu não posso, eu sou muito novo. E Deus disse, não, vai, eu vou te enviar e eu estarei contigo. E o arcebispo, então, o Bianchini, foi para a universidade. O arcebispo disse, padre Pedro, agora você vai assumir, no lugar do padre Bianchini, como reitor e pároco da catedral. O que é que eu disse para o arcebispo? Arcebispo, o senhor desculpe, mas eu não posso assumir. Eu não tenho experiência, eu sou muito novo. E o arcebispo insistiu, tal, mas eu achei melhor, diante da minha consciência, diante de Deus, não aceitar. Mas ali, então, nós procuramos, tanto o arcebispo como eu, consultar alguns sacerdotes, mas todos acharam que era difícil, a catedral, uma função muito difícil, muito pesada e tal. Então, o que o arcebispo disse? Padre Pedro, você então fica provisoriamente até nós conseguirmos um padre para a catedral. Eu sou muito novo e tal. E aí, depois de 3 anos que eu fiquei como provisório, o arcebispo disse, padre Pedro, obedeça-me, assuma o trabalho como reitor e pároco da catedral, onde hoje está o padre Davi Coelho, que também já está diversos anos. Mas por que eu coloquei isso aqui? Para ver como pode acontecer uma coincidência, como aconteceu o profeta Jeremias. Eu sou muito novo. E Deus disse, assuma. É uma responsabilidade? Sim, mas eu estarei contigo. E por certo eu senti, e de fato senti, a influência de Deus e do Espírito Santo me iluminando na minha vida. E ali eu permaneci muitos anos, depois de 15 anos no trabalho apostólico na catedral, porque realmente era uma função difícil, porque a catedral atingia muito também todo o interior quase da ilha, lá ingleses, enfim, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, enfim,
a grande Florianópolis, muitos, mas com a graça de Deus, depois de uns 15 anos, eu pedi para o arcebispo Dom Afonso, que eu estava meio cansado, que eu gostaria de tomar outra paróquia. O arcebispo disse, não, você vai continuar. E eu continuei e fiquei 25 anos, até que o Dom Eusébio, novo arcebispo, queria que eu continuasse, mas eu consegui deixar a catedral para assumir a paróquia de São José e Santa Rita de Cássia, do Jardim Atlântico, onde eu fiquei por 8 anos, num trabalho apostólico. De lá o arcebispo me convidou para trabalhar junto à pastoral, junto aos enfermos, residindo no Imperial Hospital de Caridade, atendendo também espiritualmente ao Hospital Bahia Sul, e SS Cardio e mais outros hospitais. E também eu sempre gostei de atender. Aliás, o melhor que tem a gente em qualquer função, isso é muito importante, em qualquer função para onde a gente for destinado, em qualquer trabalho, note bem, é necessário que a pessoa vá com otimismo, vá com alegria. Se a pessoa vai triste, vai chateado, esse trabalho eu não gosto, tal, pronto. Metade do trabalho perdido, por assim dizer. A pessoa então sempre fica ali resmungando, chateada e não gostando do trabalho, e a pessoa está se prejudicando, então, psicologicamente. E que nós sabemos, é só você estudar um pouquinho de psicologia neste sentido, ou dialogar com alguma professora, ou um professor, um psicólogo, um médico, um psiquiatra, um psicanalista, eles vão lhe relatar o grande mal que faz quando a pessoa vai para uma ocupação, algum trabalho contra a vontade. E isso eu falo com experiência, com atendimento psicológico, em atendimento a muitíssimas pessoas. Então, se eu estou falando isso aqui, é exatamente para o bem das pessoas. E quantas pessoas que disseram já para mim, Padre Pedro, o senhor não imagina as digressões que você faz. Então, meu programa não é somente espiritual, não é somente, porque isso aqui também é encaminhar as pessoas para um caminho certo, para um caminho do bem, para um caminho que traz a felicidades para as pessoas. Então, especialmente essa reflexão, então, nós sabemos quanto é importante. E assim, os santos sempre procederam, enfrentando a vida por amor ao Cristo Jesus, fazendo tudo com alegria e com otimismo. E quanto isso é importante na vida, e por isso foram se santificando. Prezados telespectadores e telespectadores, e quantos que já me disseram, Padre Pedro, o senhor já me fez um grande bem. Não, é o Espírito Santo que vai iluminando a gente. E os santos que nós celebramos hoje, especialmente na nossa reflexão que fizemos, aliás, eu fiz uma grande digressão.
Eu devia falar sobre muito assunto aqui, mas eu creio que a reflexão valeu igualmente para que nós seguíssemos sempre pelo caminho do bem, pelo caminho da graça de Deus. E os santos que nós celebramos hoje, Santa Brígida, Santa Rômula, Erondina, Ana de Constantinopla, Apolinário de Ravenna, Apolônio. Hoje é o dia do policial rodoviário federal. Nossos cumprimentos para todos aqueles que se sacrificam de dia e de noite, às vezes até com perigo. Às vezes temos notícias, infelizmente, de um outro policial rodoviário que morreu ali, um desastre com outro motorista que talvez não parou, ou parou em cima de um policial, e ele então partindo desta vida para a eternidade. Veja o que nos diz Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos nossos olhos. Amanhã, às 16h, nós temos aqui em Coqueiros a missa, toda quarta-feira, a missa em louvor e pedindo a Trindade Santa e a Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, pela saúde das pessoas, em favor de todas as pessoas enfermas. Quantas pessoas que já receberam graças especiais por meio de Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Cabeça, evitando também a perda da memória. E vamos terminando o nosso programa. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Cabeça, e também nossa oração em favor das pessoas enfermas, com a bênção da água em favor de todos e cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora essa água abençoada, ele fará um grande bem para a sua vida pessoal, e nós estaremos voltando na próxima quinta-feira, das 2h30 às 3h da tarde, na próxima quinta-feira, se Deus quiser.